Olá, turma. Hoje iremos dar continuidade às nossas aulas de educação física e iremos concluir o nosso conteúdo sobre drogas, tá? Hoje nós iremos falar sobre as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Pela própria definição, só para a gente relembrar, né? A gente viu no início do assunto, né, que drogas são qualquer substância natural ou sintética, natural, diretamente vinda da natureza, ou sintética, modificada em laboratório, que modifique o organismo do indivíduo, né? Tem a capacidade de alterar o organismo, de deixar a pessoa diferente, né? Podemos citar dessa forma. E perante a lei, existem dois grupos de drogas, né? Que são as drogas lícitas, né? Como a gente vai ver, que são as drogas permitidas, de comercialização permitida, né? Livremente, e as drogas ilícitas, que são as drogas que são proibidas a comercialização, tá? Os dois principais tipos de drogas lícitas são o cigarro e o álcool. Porém, também tem a questão dos medicamentos, né? Que são os moderadores de apetite, remédio para reduzir a ansiedade. Já a questão da cocaína, maconha, o crack, heroína são drogas ilícitas, ou seja, são drogas que a comercialização ela é proibida pela legislação, tá? As pessoas dão um jeito de comprar, por isso que não são tão fáceis de ser encontrada, né? Entre aspas, né? Você não consegue encontrar em supermercado, em padaria, como você encontra as drogas lícitas, tá? E, além disso, as mesmas elas não são socialmente aceitas. No caso das lícitas, né, a sociedade aceita, né? No caso do cigarro e o álcool. Mas as drogas ilícitas a sociedade não aceita, tá? A gente fala a questão da sociedade não aceitar no sentido de não ser bem visto, né, pela sociedade. Só para a gente dar continuidade aqui, é importante também a gente ressaltar que o fato de serem listas não significa dizer que elas sejam pouco ameaçadoras, né? Porque a Organização Mundial de Saúde ela alerta que as drogas ilícitas respondem por 0,8% dos problemas de saúde em todo o mundo. Já o cigarro e o álcool, que são as lícitas, elas juntas são responsáveis por 8,1% desses problemas. Só que assim, tá? Esse é um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, mas a gente precisa também abrir um parêntese para isso. Muito também, esse cálculo é muito baseado pela questão do acesso que as pessoas têm. Mas eu acredito que hoje as pessoas têm um acesso ainda maior, né, à droga. De acordo com esse conteúdo, né, ele vem falando esse número pequeno, mas a gente sabe que, infelizmente, está sendo cada vez mais cedo a procura, né, por determinados tipos de drogas, independente da idade, né? E hoje, cada vez mais cedo, né, os jovens estão se envolvendo com drogas. Então, nesse sentido, muitos questionam a aceitação por parte da sociedade das drogas lícitas, uma vez que as mesmas elas são muito prejudiciais à saúde e também causam dependência nos usuários. Então, assim, a sociedade ainda questiona muito isso. Tá, então, já que tem esses dados, já que se sabe que as drogas lícitas elas são tão como é que eu posso falar? Elas fazem tão mal, né, para o indivíduo, por que não também proibir esse tipo de droga, né? Então, assim, o critério de legalidade ou não de uma droga é historicamente variável e não está relacionado necessariamente com a gravidade dos seus efeitos, até porque a gente sabe que, dependendo da pessoa, o próprio álcool ele pode ser muito nocivo, tão nocivo quanto a maconha, quanto o crack, né? Que tem pessoas que não podem beber nada, que já ficam muito alteradas, muito fora de si. E alguns até mesmo afirmam que esse critério é fruto de um jogo de interesse político e, sobretudo, econômico, né? A gente sabe que antigamente faziam muitas propagandas de cigarro, hoje ainda tem muita propaganda de bebida, mas o cigarro antes ele era muito divulgado, eu vou até usar essa palavra, né? Só que hoje restringiu-se um pouco isso, mas a bebida alcoólica não. A gente sabe que na televisão você liga, você consegue ver tranquilamente essas propagandas. Daí, pessoal, quais são esses efeitos, né, que causam nas pessoas? A intoxicação aguda, né, que é uma condição transitória seguida da administração de álcool ou de outra substância, resultando em perturbações do nível de consciência. Então, primeiro você sofre aquela intoxicação, né, que faz com que você
perturbe a sua consciência, né? Você já fica fora de si e faz coisas que você não lembra muitas das vezes, né? No nível de consciência, cognição, percepção, afeto ou comportamento, as pessoas acabam até desconhecendo, né, os próprios familiares, né? Até os amigos mais próximos, esquece simplesmente pelo efeito, né, da droga, do próprio álcool. Outras funções de respostas psicofisiológicas, tá? Então, tudo a questão do reflexo, né? Você tipo, fica fora de si, você não fica muito atento, né? Enfim, uso nocivo. É um padrão de uso da substância psicoativa que está causando dano à saúde. Então, quando começa a causar danos à sua saúde, já sabe que o uso dessa substância ela é totalmente nociva, tá? Alguns medicamentos mesmo para dormir, eles acabam tornando a pessoa dependente. A pessoa começa a perceber que só dorme se usar aquele medicamento. Então, aí esse medicamento ele já começa a ser um dano nocivo. Então, o dano pode ser físico, né, como no caso de uma hepatite decorrente das drogas, e mental, um episódio depressivo secundário a um grande consumo de álcool. Fora essa questão do que se fala, né, da ressaca moral, né, que no outro dia, depois do efeito da bebida, a pessoa fica, né, com aquela confusão mental, eita, eu não sei o que eu fiz, enfim. Seguindo aqui. Toxicomania, tá? O que é isso? É um estado de intoxicação periódica ou crônica, onde do indivíduo e a sociedade que é determinado pelo consumo repetitivo, né, repetido daquela substância. Então, tipo, você fica meio que, como o finalzinho fala, mania. Você sente aquela necessidade de estar usando. Quais são as características? Irresistível desejo de consumir, a falta que obriga você a usar novamente a droga, então tipo, você já está viciado. Em outras palavras, o próprio vício, né? Dependência psicológica, às vezes até física, alguns efeitos que causam no corpo, que a gente vai ver também agora sobre a questão da dependência. Então, assim, essa toxicomania é o início da dependência da droga, tá? E a síndrome da dependência, o que é? É um conjunto de fenômenos físicos, comportamentais e cognitivos no qual o uso da substância acaba sendo uma prioridade muito maior do que qualquer outra coisa para a pessoa. Então, tipo, você já sabe, a pessoa sabe que está dependente quando a pessoa percebe que aquilo é muito mais importante do que o próprio alimento, do que comer, né? As pessoas mesmo, os alcoólatras mesmo, eles deixam de comer para consumir o álcool, né? Nem lembram que tem que fazer as refeições diárias, né? Só que eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um fator que é chamado de codependência. O que é essa codependência? Ela é um termo que é usado para aquelas pessoas que vivem em função dos outros, né, que são dependentes químicos. Então, elas se tornam codependentes disso. Então, são as pessoas que têm baixa autoestima, um intenso sentimento de culpa. Geralmente são os familiares mais próximos que se veem na obrigação de ter que cuidar daquela pessoa, né, que está passando por aquele problema. Então, elas vivem tentando ajudar, entre aspas, as pessoas. Mas, para ajudar as pessoas, elas acabam se anulando, né? E o que vai caracterizar o doente é o grau de negligenciamento de sua própria vida em função do outro e de comportamentos insanos. Então, tipo, a pessoa começa a deixar de sair, porque não pode deixar o familiar sozinho, deixa de fazer festa em casa, porque, tipo, sabe, vou fazer festa, as pessoas vão querer bebida. Então, as pessoas não vão poder trazer bebida porque o meu familiar ele não pode beber, porque ele é alcoólatra. Então, isso já é caracterizado como codependência. E a codependência ela também pode ser fatal, que ela pode causar depressão, suicídio, assassinato, câncer e outras coisas. Embora ela não haja certidão de óbito que afirme esse sendo o sintoma da morte. Tá? Sintoma não, desculpa, a causa da morte. Mas a codependência, ela é isso. Ela faz com que aquele familiar se torne dependente, né, do outro e acabe se anulando, anula a própria vida, né, em função disso. Bom, e daí tem a fase da abstinência, tá? Quando a pessoa ela tá com abstinência da droga, ela começa a aparecer algumas características, tá, dessa pessoa. Primeiro, independente do sexo, da idade, na gravidez ou não, sempre que se suspendem de forma abrupta os narcóticos, podem eclodir numa pessoa viciada, né, nestas drogas, uma sequência de sintomas que vai caracterizar essa síndrome de abstinência. Por exemplo, se
Nas 4 primeiras horas que a pessoa está sem consumir a droga, o que é que vai acontecer? A pessoa começa a ficar ansioso, comportamento de procura da droga. 8 horas após, além desses sintomas, já começa lacrimejamento, coriza intensa, bocejos frequentes, sudorese excessiva. E a cada momento que as horas vão aumentando, esses sintomas eles vão sendo outros, tá? Vai aumentando também, e é por isso que faz com que o dependente químico ele fique tão alvoroçado para consumir a droga, porque mexe muito, não só com o psicológico, mas com o próprio físico do dependente químico. E, infelizmente, também existe a síndrome de abstinência no recém-nascido, que acontece esse caso, crianças que são filhas de mães dependentes. Então, tipo, ao nascer, acaba acontecendo após 48 horas, né, do parto dessa gestante, que ela é viciada, o bebê ele pode ter febre, tremor, irritabilidade, vômito, né, chorar muito descompensado por essa questão, né, por conta dessa dependência, porque a mãe consumia muito durante a gestação e esse mal acabou afetando, né, essa criança, tá? Exames, quais são os exames que podem detectar se a pessoa utilizou droga, né? Usou a droga. Quais são esses exames? Podem ser exames de urina e exames de sangue. Então, a análise toxicológica para verificação do consumo de drogas vem sendo utilizada no meio profissional, no esporte, no auxílio e acompanhamento de recuperação de usuários em clínicas de tratamento e em pesquisa. Então, tipo, pode ser uma questão profissional, tipo uma questão de empresa, né? Fazer esse exame, de repente. A questão do esporte, né? Pela questão do próprio bullying, né? O atleta ele tem que estar no mesmo nível do outro e quando ele começa a consumir drogas, ele fica muda o comportamento, como a gente já viu, então ele não pode estar competindo da mesma forma que os outros. E no auxílio e acompanhamento da recuperação de usuários, né? Então tem que estar sempre verificando, que é para saber se realmente ele está limpo, ele não está utilizando drogas, como também pesquisas, né? Óbvio que para se fazer a pesquisa sobre os efeitos das drogas, né? O pesquisador ele acaba necessitando de fazer exames, né? Naquelas pessoas que ele está fazendo a pesquisa, ok? Então nesse exame de urina pode ser detectado, porém só apenas nas primeiras horas, né? A urina geralmente é aceita como amostra para verificar o uso de drogas de abuso, mas não permite distinguir o usuário casual do abusivo dependente. Então, tipo, ele só usou hoje, beleza, vai aparecer. Ele usa sempre. Na urina não vai conseguir detectar se ele só usou hoje ou se ele usa frequentemente. E tem também o exame de sangue, tá? Eu coloquei esses dois, né? Mas existem outros exames também. Que essa pesquisa direta da droga, a pesquisa direta da droga no sangue. O exame possibilita apenas verificar o uso recente de substância em algumas horas. Você consegue verificar se o paciente ele utilizou drogas, tá? E esse exame é realizado em centros especializados. Ok? É importante também a gente salientar que o teste de detecção de drogas só pode ser realizado com a autorização do indivíduo, tá? Ninguém pode fazer um teste para saber se a pessoa utilizou droga contra a vontade da pessoa, ok? E no ambiente hospitalar, a triagem para drogas de abuso é realizada exclusivamente para avaliação e suporte de conduta médica, não podendo ser utilizado para subsídio de outras ações. A pessoa está internada e aí vai fazer o exame para saber se a pessoa usou droga por alguma situação que aconteceu. Não, esse exame tem que ser feito antes da pessoa ser internada. Depois que a pessoa foi internada, é só para questão de controle mesmo dentro do hospital, ok? E, para a gente finalizar esse assunto sobre drogas, falar um pouco sobre anabolizantes, que infelizmente, eu coloquei só algumas coisas, que os anabolizantes, eles vêm sendo, infelizmente, a cada dia mais, se tornando um hábito comum entre as pessoas, principalmente entre os jovens, tá? Porém, o consumo excessivo desse tipo de produto é muito perigoso e pode causar danos irreparáveis para o corpo humano. Inclusive, em consequência dessa utilização, a pessoa pode vir a óbito também, tá? Infelizmente. Então, os esteroides anabólicos, mais conhecidos como anabolizantes, são derivados principalmente do testosterona, que é o hormônio responsável pelas características que diferem homem e mulher, e eles atuam no crescimento celular em tecidos como ósseo e muscular. Bom,
Só que o uso de anabolizantes geram efeitos colaterais, tanto para homens como para mulher, como, por exemplo, aumento de espinhas, né, de acne, queda de cabelo, distúrbio na função do fígado, tumores, tá? Explosões de ira, porque o anabolizante ele não mexe só com o físico, ele mexe com o psicológico também. Comportamento agressivo, paranoia, muitas consequências negativas com o uso do anabolizante. No caso das mulheres, as mulheres começam a ter características masculinas, né? Engrossamento da voz, surgimento de pelos, além da questão também de irregularidades na menstruação, diminuição dos seios e aumento do apetite, tá? Já no caso dos homens, o excesso de anabolizantes pode causar aparecimento de mamas, diminuição da contagem de espermatozoide e calvície, fora outras consequências também. E é por isso que se fala que homem que toma anabolizante, ele pode se tornar estéril, porque como diminui a quantidade de espermatozoide, né? Lógico que acaba sendo mais difícil do homem ajudar a gerar um filho, ok? Esses hormônios, eles podem ser usados clinicamente, daí, dessa forma, eles são permitidos, mas só sob orientação e prescrição médica, tá? Onde o médico ele vai acompanhar, que geralmente é para ajudar pacientes aidéticos a recuperar peso, ou também uma necessidade clínica de ajudar os pacientes a regular disfunções hormonais, como, por exemplo, pacientes que não tiveram crescimento adequado para a idade, então ajuda a desenvolver, mas só sob orientação médica. E, por fim, muitos atletas, eles consomem os anabolizantes também a fim de melhorar a performance no esporte. Só que é proibido, né? Que é caracterizado como doping, e o esportista ele pode ser até banido do esporte, como existem vários casos, tá? É muito fácil de pesquisar. Tem casos de nadadoras, né, que usavam anabolizantes, por isso foram banidas do esporte, ok? Então, assim, daquele esporte específico que o atleta ele foi pego, ele não vai poder mais participar de competições, mas de repente ele pode entrar em outros, né, esportes. Mas é seríssimo o risco para uso de anabolizantes. E assim a gente finaliza o nosso conteúdo sobre drogas, tá? Gratidão a vocês por esse momento e a gente se vê na nossa videoaula. Ok? Beijo grande. Tchau.